Olá, pessoal, tudo bem? Mais um Papo de Valor e agora um Papo de Valor especial, iniciando uma série para falar do Espírito Santo enquanto plataforma logística do Brasil. Serão 3 episódios, um falando sobre os desafios da conexão, outro falando sobre o Hub do Norte e um terceiro episódio falando sobre o complexo portuário aqui de Vitória e o que está se desenvolvendo para o sul do estado. E nesse episódio dos desafios, estão aqui comigo o vice-governador Ricardo Ferraço, que foi secretário de Desenvolvimento, faz as articulações lá em Brasília para a gente tentar pelo menos resolver as conexões, e Renan Kepp, que é vice-presidente da Águia Branca e presidente da Federação dos Transportes. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui no Papo de Valor. Prazer, Abdo, prazer, Renan, estar dialogando com vocês sobre esse tema, que é um tema decisivo para o presente e para o futuro do Espírito Santo, considerando a nossa vocação para o comércio exterior, a nossa vocação para a logística e a necessidade da gente ampliar a nossa eficiência e a nossa competitividade no segmento da logística. Um prazer para mim também, obrigado pelo convite, né? Estar aqui para poder participar dessa conversa com o nosso vice-governador e com você, Abdo. É uma satisfação para nós. Prazer todo meu. E, bom, a ideia aqui nossa é debater o tema, observar as oportunidades e os desafios. Eu queria começar com o vice-governador Ricardo Ferraço, para ele dar uma atualizada para quem está assistindo a gente, de como é que estão sendo encaminhadas essas questões que, é importante dizer, nem todas dependem aqui da gente. Muita coisa depende do governo federal. Como é que está, Ferraço? BR-262, Ferrovia Centro-Atlântica, EF-118, que é a Rio Vitória. Como é que está a articulação de todas essas estruturas tão importantes aqui para o nosso hub portuário? As articulações estão intensas, não apenas na agenda com o governo federal, mas com as nossas entidades também e com os robustos investimentos privados, né, que nós temos recebido no Espírito Santo. Eu acho que tem que separar um pouquinho, Abdo, essas pautas. Você tem a pauta rodoviária, tem a pauta ferroviária e tem a pauta da infraestrutura portuária. Elas operam interligadas, acho eu, conectadas, mas são pautas que se complementam, né? Nós temos, de fato, 3 desafios aqui no Espírito Santo, se você me permitir. Eu vou começar pela pauta rodoviária, que são as nossas rodovias federais. Mais objetivamente, a rodovia BR-101, a BR-262 e a BR-259, que são as 3 rodovias federais que cortam, que cruzam o Espírito Santo. A 101, norte-sul, e as demais que vão no ambiente de leste a oeste, né? Do ponto de vista da BR-101, nós conseguimos um feito que considero muito relevante. A concessionária devolveu o contrato e a gente conseguiu, em lugar de uma relicitação que demandaria muito tempo, um novo contrato que foi homologado pela NTT e pelo Tribunal de Contas da União. Por esse novo contrato, o escopo foi redesenhado, com prazos muito mais bem definidos e com penalidades, porque com esse novo contrato com a BR-101, se a concessionária não cumprir a meta, ela perde o contrato e não será indenizado por aquilo que investiu, caso não cumpra o combinado, o contratado. Na verdade, o contratado pressupõe que até 2028 a gente tenha que ter a duplicação de João Neiva até Cachoeiro de Itapemirim. E as obras elas vão ganhar velocidade. Tanto que recentemente o ministro Renan Filho esteve aqui, nós inauguramos um trecho duplicado e ordem de serviço para um novo trecho que será duplicado. Então, eu quero crer que a BR-101 está encaminhado com duplicação, encaminhada com a construção dos anéis rodoviários, dos contornos rodoviários nos municípios de Fundão, no município de Ibiraçu e mais adiante lá no município de Linhares. E uma outra questão que me parece muito bem encaminhada também é lá na região norte, ali, naqueles 27, 30 quilômetros, onde nós temos a reserva de Soretama, onde o ICMBio não concedeu licença ambiental e você não pôde fazer
a duplicação. Então, em lugar de duplicação, o que você vai ter ali é uma terceira faixa que vai melhorar bem o fluxo. Então, eu quero crer que a BR-101 está encaminhada. A 259, o que nos disse aqui o ministro, é que o projeto de engenharia da 259 está sendo desenvolvido. Até o final do ano, essa rodovia deverá ter o seu projeto de engenharia completamente definido para o governo decidir se vai concessionar ou se o governo federal vai fazer esses investimentos, porque essa é uma outra rodovia muito importante que necessita de melhorias e melhorias muito estruturadas. E a 262, que o governador Renato Casagrande endereçou 2,6 bilhões de reais do acordo com a Vale, lá em Mariana, para que nós possamos fazer a melhoria da 262. O projeto está em fase final de conclusão e nós assistimos aqui o ministro dos Transportes afirmar que até o final do ano deve publicar o edital de contratação dessas obras. E aí você tem a questão ferroviária, né? Que aí é um desafio histórico, né? A gente tem, importante que o capixaba esteja ciente de que esses debates, tem 2 debates muito importantes acontecendo agora, que é o debate da renovação da concessão da ferrovia Centro-Atlântica, que não corta o Espírito Santo, mas tem tudo a ver com a gente, que é uma ferrovia de integração do Brasil Central e que conecta com as ferrovias que vêm para o litoral. Entre elas está a Vitória Minas. Isso está sendo discutido agora com a VLI e você tem um novo projeto, né? Que é o projeto da F-118, que é a Rio Vitória. Como é que estão esses 2 debates, Ferraz? São 2 os debates conectados com o ramal ferroviário, vamos dizer assim, né? Você tem a ferrovia que vai conectar o município ali de Cariacica, Santa Leopoldina, até o complexo siderúrgico da Samarco, em Anchieta. Este é um compromisso que foi assumido pela Vale, compromisso esse determinado pelo Tribunal de Contas da União, quando houve a renovação antecipada da concessão da Vitória Minas. Quando a Vitória Minas teve a sua concessão antecipada, foi integrado a um compromisso da Vale com o Tribunal de Contas da União de fazer investimentos adicionais conectando ali Santa Leopoldina com Anchieta. A Vale chegou a anunciar, inclusive, um cronograma de desenvolvimento desses investimentos. Nós estamos na mesa negociando com a Vale, não apenas o governo do Estado, mas, sobretudo, o governo federal, a ANTT, que é a agência que regula essa concessão. Nós hoje estamos com 2 alternativas. Ou a Vale constrói, ou o governo federal fará a concessão desta ferrovia, que é a Estrada de Ferro ou a Ferrovia 118, conectando, num primeiro momento, aqui a Grande Vitória com o complexo siderúrgico da Samarco, ali em Anchieta, e num segundo momento, conectando com o estado do Rio de Janeiro. Nos disse aqui o ministro Renan Filho que essa ferrovia vai sair de qualquer maneira, por um ou por outro caminho. E o governo sinaliza, o governo federal, fazer o leilão de concessão da Ferrovia 118 até o final do ano. Para além disso, nós estamos também negociando com o governo federal a antecipação que foi feita lá atrás da Vitória Minas, porque o governo federal entendeu, o atual governo federal, que precisava refazer o acordo com a Vale, reabriu esse debate com a Vale, e ao reabrir esse debate, nós temos 2 projetos que nós estamos trabalhando. Um é o contorno ferroviário da Grande Belo Horizonte para poder acelerar, dar mais velocidade a essa composição que vai ligar o Centro-Oeste até Capitão Eduardo, 7 Lagoas, e ali conectar com a Vitória Minas. Então são 2 os nossos objetivos, o contorno de Belo Horizonte e também a retificação do traçado que liga João Neiva até o Parque Log lá em Aracruz, porque esse traçado foi feito já há muitos anos, é uma rodovia muito ineficiente, que precisa de investimento para a gente fazer uma ferrovia adequada com os investimentos privados que estão acontecendo ali no Parque Logístico de Aracruz, um dos mais importantes investimentos portuários do Brasil. O nosso Parque Logístico nasce com 3 portos, 2 aeroportos, uma ZPE. Isso é solução para a logística brasileira. Interessante você colocar, porque o
quem está nos assistindo pode estar perguntando, pô, mas o que a gente tem a ver com o contorno de Belo Horizonte? Mas é uma estrutura única, né? A carga, por exemplo, do agro sai lá de Goiás e vem vindo, passa por Minas Gerais, tem que fazer o contorno, se conecta, o contorno de Belo Horizonte, se conecta ali na Vitória, Minas, até chegar aos portos aqui do Espírito Santo. Se isso não for eficiente desde lá de Goiás, o cara não vem aqui para o Espírito Santo, ele vai para outro canto. E aí eu queria... acho que é importante a gente... É porque o Centro-Oeste brasileiro tem duas alternativas para escoar os seus produtos. Ou escoa para Santos, ou escoa aqui para o Espírito Santo. O investimento para a ferrovia que conecta com Santos é privado e está acontecendo. Nós precisamos de eficiência na ferrovia que conecta o Triângulo Mineiro, a região de Goiás, com Sete Lagoas, para conectar com a Vitória Minas. Por que isso é importante? Porque esse contorno tendo mais eficiência, nós vamos atrair mais cargas para o Espírito Santo. Mais cargas para o Espírito Santo significa mais dinamismo econômico em nossos portos, mais geração de emprego, de oportunidade e de riqueza no Espírito Santo. Importante pontuar essas coisas, porque assim, são debates que nem está todo mundo acompanhando de muito perto, mas são debates importantíssimos aqui para o Espírito Santo. E eu queria chamar o Renan para a conversa. Renan, qual que é o impacto? Vamos torcer para que esses investimentos saiam do papel. Qual que é o impacto disso na vida de uma empresa como a de vocês? Como é que isso muda a logística, a infraestrutura? Qual é o ganho de produtividade que a gente tem? Qual é o potencial disso para a nossa economia? Não estou falando só da economia do Espírito Santo, mas da economia brasileira. Bom, Abdo, em primeiro lugar, nós estamos muito felizes em ver a infraestrutura na pauta do governo do Estado, com uma ação estratégica, e podemos observar esforços em diversas direções, muitas iniciativas. Isso por si só já nos deixa satisfeitos. Sabemos que a infraestrutura ela é uma questão de autoridade também. Existem questões que são federais, existem questões do Estado, mas que o Estado se envolvendo, se mobilizando nisso, com certeza as coisas podem andar e estão andando, né? Como o caso da 101, por exemplo, que o Ricardo acabou de mencionar. A performance do transporte depende totalmente da qualidade da via. Eu diria que o Espírito Santo se tornou um grande operador logístico em função da sua localização e da sua infraestrutura. E nós estamos nesse jogo. O Espírito Santo está no jogo da logística, está muito bem posicionado. Mas nós precisamos continuar nesse jogo e conquistar espaço, né? Para isso você precisa de eficiência. O nome do jogo é eficiência. Você tem todo um conjunto de operações que depende, em primeiro lugar, da segurança, né, viária. Você depende também da economicidade, né? Você tem tempos de execução de tarefa. Como é que você submete o equipamento e a sua tripulação, né? A que condições você submete esse conjunto. E tudo isso vai gerar uma operação mais ou menos eficiente. Então, pensando no Espírito Santo, nessa caminhada de se consolidar como um grande operador logístico para o país, até para o mundo, né? Onde nós movimentamos mercadorias estratégicas, né, para a economia global, isso é fundamental, é essencial que a gente tenha essas melhorias citadas, né, no plano rodoviário e ferroviário também. Eu acho que esse é o principal ponto, a questão de eficiência. Ô, Ricardo, você falou da BR-101, estava aqui uma das minhas perguntas, e muita gente chega para a gente, Abdo, a gente pode acreditar mesmo que a BR-101 vai sair? E você disse aqui, eu quero crer que a BR-101 está com a questão resolvida. Eu sei que você estudou bem essa renovação, você participou das negociações e estudou depois como é que ficou a renegociação. O Capixaba pode acreditar de fato que vai sair? E por que você acredita nisso? Olha, a concessionária que faz a gestão da BR-101 é a maior concessionária de rodovias no Brasil. Ela dispõe de 5.000 quilômetros de concessão ferroviária no Brasil. Ela é uma empresa multinacional de origem italiana, conhecida no mercado por ter reputação. O contrato anterior alega-se que passou por vários períodos de desequilíbrio, vícios de origem, recessão, depois Covid. Esse contrato foi redesenhado com um novo escopo. Inclusive, nesse novo contrato, se ela antecipa as suas metas, ela tem algum tipo de prêmio.
Então, eu estou convencido que o caminho adotado pela NTT e pelo Ministério dos Transportes foi o melhor. Na contramão, o que está acontecendo com a BR-101 do estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro? Está tendo que ser relicitada. Para ser relicitada, significa dizer que eles vão esperar alguns 3, 4, 5 anos para as obras iniciarem. E aqui no Espírito Santo, não, as obras estão seguindo. Se você fizer uma avaliação da BR-101, da Grande Vitória para o sul do estado, avançou muito. Você já faz daqui a Cachoeira em menos de 2 horas, Exatamente. Né? Há quanto tempo que não acontecia isso? Agora você precisa avançar na direção norte, sobretudo nesse perímetro, nesse trecho, Renan, que vai da Serra até o entroncamento com Colatina, ali em João Neiva, que é, de fato, um trecho que gera muito congestionamento e muito mau humor em todos nós que utilizamos a BR-101. Então, para te responder claramente, eu estou confiante que agora é para valer. Renan, o Ricardo botou num ponto, isso foi inclusive uma promessa, foi uma promessa dita pelo responsável pela Eco-Rodovias aqui e também reforçada pelo pessoal da Eco-Rodovias, de que de safra, até um pouquinho além de safra, né, eles disseram, mas de safra até o trevo da 259 vai estar tudo duplicado até 2028. Perfeito. Poxa, quem hoje está indo para Colatina ou Linhares sofre muito ali entre Ibiraçu e... Você quer comprar? Deixa eu contribuir com a sua pergunta para o Renan, que é o seguinte, eles afirmam, e o contrato está registrado, que 70% dos investimentos desse contrato, desses investimentos, precisam acontecer nos primeiros 5 anos do contrato. Então, como é que... Assim, como é que um empresário, você que vive disso, qual é o ganho que você tem quando se isso de fato sair saindo do papel? O que o capixaba, o que o usuário dessa rodovia pode esperar para daqui a 5 anos? Bom, não só para as empresas que operam o transporte, né, mas para a população como um todo, para nós que dirigimos os nossos carros aí pelas estradas capixabas, faz muita diferença, né? Você tem tempo de viagem, você tem a viagem tranquila, sem sobressalto, de poder fazer uma ultrapassagem, por exemplo, sem ter correr que risco de vida, andar pela via oposta, a própria manutenção de pavimento, né, gera uma viagem mais segura, a geometria da estrada, porque as estradas brasileiras perdoam um pouco. Então nós temos muitos acidentes, às vezes por causa de um pequeno deslize do motorista, gera um grande acidente. Então tudo isso somado gera um aumento na qualidade de vida do capixaba. E, obviamente, para quem faz isso profissionalmente ou transportando pessoas ou mercadorias, vai ter mais eficiência também, como eu comentei, e vai ter sua missão muito mais bem cumprida, né? Porque não é raro você sair, por exemplo, de Colatina ou de Linhares, que é uma viagem de 2 horas, vamos colocar, e ficar 4 horas na estrada. Você imagina isso num operador logístico, o tamanho da perda. O morador de Colatina tem 2 desafios. Tem o desafio da 259 e tem o desafio da 101. E o morador de Linhares tem o desafio da 101. E é um paradoxo, por exemplo, o Brasil usa hoje uma tecnologia veicular alinhada com os mais altos padrões da Europa, por exemplo. Nosso padrão de emissões, por exemplo, está alinhado hoje com o padrão europeu. Nosso motorista é um motorista muito bem treinado, muito bem preparado, mas ele depende, todo esse conjunto depende da via, né, da qualidade da via para fazer a melhor entrega. Então, eu acho que é um elo que era um elo fraco, isso não acontecia só no Espírito Santo, acontece no Brasil todo, vou citar mais um exemplo aqui, e agora a gente está caminhando para equilibrar esse jogo, né, onde você tem uma infraestrutura adequada. Ficamos satisfeitos com a repactuação, na época a FETransportes foi ouvida, né, porque o mais importante é a gente caminhar para frente, a gente andar, a gente voltar a ter investimento, voltar a ter ampliação da via. À medida que os contratos se equilibrem também, novos avanços poderão ser feitos, além dos já anunciados. E eu queria citar um exemplo de uma via que não é concedida, a BR-101, na região de Itapebi. A ponte lá está interrompida para tráfego de veículos pesados. Então, os caminhões estão fazendo um desvio por estrada de terra. Itapebi, Bahia. Itapebi, Bahia. É um exemplo que acontece fora do Espírito Santo, mas que está muito pertinho da gente aqui. A ponte está sob risco de desabamento, então está sendo feita uma intervenção na ponte, só que teve que desviar o tráfego de caminhões para uma estrada de terra.
Você imagina, a semana passada, por causa das chuvas, esse desvio foi interrompido. Então é um caos, né? Uma estrada que eu fui na inauguração, em 73 eu fui na inauguração dessa rodovia, era criança, Esses dias. E há 50 anos atrás, e hoje a ponte está lá para cair. Então, assim, existe um atraso no Brasil enorme. Então, acho que o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho, tanto como governo, como sociedade, e está focando nesse assunto que é fundamental para o desenvolvimento do Estado. E aí você coloca um outro ponto que é a falta de planejamento, a falta de você... Opa, temos uma ponte ali de 50 anos, né? Temos que olhar para ela. Parece que ninguém está olhando para aquilo ali, né? Houve aquele desabamento na região norte de uma Sim. ponte há 2 ou 3 anos atrás. Falei a memória agora, mas acho que há 3 anos. E aquilo disparou-se uma série de auditorias em todas as pontes das rodovias sobre a responsabilidade do DENIT. Então, muitas pontes foram identificadas. O Espírito Santo tem 3 em estado de atenção, que é a sobre o Rio Jucu, na ponte perto de Colatina, na 259, e a 447, que liga o porto de Capuaba. Ah, sim. Né? Essas 3 pontes estão sob atenção. Felizmente, aqui, a informação que a gente tem é que vai ser possível o DENIT corrigir todas as 3 que estão sob responsabilidade do DENIT, sem interrupção do tráfego, mas em alguns casos está acontecendo interrupção do tráfego de veículos. Então, assim, é um atraso muito grande, o Brasil deixou isso para trás e agora temos que correr atrás disso. Correr atrás do prejuízo. Bom, você falou de ponte do Rio Jucu, inclusive as obras estão começando por agora. Ferraz, o 262, o governo separou do acordo, o governo estadual, do Acordo de Mariana, um dinheiro que cabe ao governo do Espírito Santo, pouco mais de 2 bilhões para uma obra que é federal. O projeto ainda não está pronto, mas as informações que a gente tem é de que aquilo ali vai custar entre 7 e 8 bilhões. Estou falando da obra toda, modernização, ampliação, duplicação de alguns trechos, vai custar 7, 8 bilhões. Temos 2 e alguma coisinha. É possível esse gap de 5 bilhões aí ser coberto, tendo em vista que a gente tem uma crise fiscal do governo federal? De onde viria esse dinheiro? A gente pode ficar confiante? Então, essa rodovia está programada para acontecer em etapas. A primeira etapa é ligando Viana até o município de Marechal Floriano. Os recursos disponíveis dão para você financiar esse trecho, que é, inclusive, o trecho mais caro, que liga Viana até Marechal Floriano. Depois você tem Marechal até Venda Nova e Venda Nova até Conceição do Castelo. O fundamental é que a agenda não está parada, ela está em movimento. Nós passamos um período muito longo em que essas agendas ficaram adormecidas. E agora nós estamos tomando iniciativas concretas. Veja a iniciativa do nosso governo e do nosso governador Casagrande em destinar uma parte relevante do acordo com Mariana, com o acidente de Mariana, para poder melhorar a infraestrutura da 262, que é uma obra que precisa acontecer. Então, você não pode aguardar que as coisas venham prontas e acabadas, você precisa partir. E é isso que nós estamos fazendo. A 262 está em movimento, a 101 está em movimento, a 259 está em movimento. Nenhuma dessas rodovias está sem uma intervenção, uma articulação, uma mobilização para que nós possamos melhorar não apenas a eficiência, mas traduzir em mais segurança para que as pessoas e as famílias que transitam por essas rodovias possam fazer com segurança e conforto. Ferraz, a gente falou sobre as rodovias, eu quero só voltar um pouquinho ao tema de ferrovia. No final da década passada, a gente teve o marco das ferrovias, né? E algumas autorizações para projetos privados foram dadas, inclusive aqui no Espírito Santo. Uma saindo de Presidente Kennedy até o Brasil Central, outra saindo de São Mateus até o Brasil Central. Como é que você acha que isso em algum momento vai ser parte da solução para o problema? Eu acho que a autorização em si, ela é um mecanismo muito interessante, muito eficiente, né? Porque você transfere essa tarefa para quem está solicitando autorização. Anteriormente, os processos para a contratação de obras em ferrovias eram muito burocráticos. Então, a autorização simplificou, a autorização significou simplificação.
Aqueles que alcançaram a autorização precisam desenvolver o projeto de engenharia e precisam alcançar no mercado o financiamento para que essas ferrovias possam acontecer. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, isso está a cargo das empresas que alcançaram essa autorização. As nossas prioridades aqui no Espírito Santo, na relação com o governo federal, é o contorno de Belo Horizonte, é o ramal Piraquiaçu até Aracruz, para que isso possa se traduzir em mais cargas para a nossa movimentação portuária, assim como a extensão da ferrovia da Grande Vitória até Anchieta. Porque a gente tem, porque tudo que a gente fala de infraestrutura são investimentos grandes, bilionários e olhar o longo prazo, né? E sempre essa questão das autorizações, olha, tá isso acontecendo, mas é um olhar muito de longo prazo ainda, não é algo que está sendo trabalhado, mas eu ainda... acho positivo, claro, que alguém tenha solicitado a autorização e esteja tentando viabilizar projeto, recursos, para poder conectar a nossa base aqui de infraestrutura portuária com o Brasil Central. A gente está falando muito de investimento que tem a ver com o governo federal, concessão, essa coisa toda, mas investimentos importantes estão sendo feitos aqui pelo governo do estado. Destaco aquele que sai do Civite e vai até a ponte do Rio Piraquiaçu, para que façam as conexões dos ramais, né, das artérias principais, como é a BR-101, com os portos e essa coisa toda. O que de investimento importante do governo estadual está sendo feito para dar conta disso que está por vir, Ferraço? À medida em que nós identificamos um grande volume de investimentos no litoral norte do Espírito Santo, ali no município de Aracruz, nós organizamos um parque logístico que contou, inclusive, com o apoio de empresas privadas e contou com o apoio da Federação de Transportes para dar uma organizada nesse volume de investimentos que está acontecendo ali no município de Aracruz. Nós estamos fazendo investimentos, como você disse, conectando a Serra com o município de Aracruz. A primeira etapa é S-115, praticamente pronta, com previsão para inaugurarmos ainda este ano. E contratamos a segunda etapa, que vai ligar Nova Almeida até o município de Aracruz. Devolvendo a ES-010 da Orla para que você possa desenvolver o turismo, porque nós vamos retirar todo o trânsito pesado da ES-010. A ES-010 é a que liga ali... A Rodovia do Sol. Liga ali Nova Almeida até Jacaraípe, vai. Isso. Todo o trânsito pesado que não passa pela 101 passa por ali. Nós criamos uma alternativa que é a rodovia ES-115, um investimento estratégico importante, porque você vai permitir que o município da Serra, que é o nosso maior município industrial do Espírito Santo, possa ter um porto para chamar de seu, porque Serra tem porto, mas é um porto dedicado à atividade siderúrgica. Com essa rodovia, nós vamos conectar a Serra com o Parque Logístico ali em Aracruz. Então a gente vai estar preparado para o que está por vir aí. Para além disso, nós estamos fazendo 2 contornos rodoviários no município de Aracruz, um ao norte e um ao sul, conectando o Parque Logístico com a BR-101, porque anteriormente a rodovia que sai do porto para chegar até a BR-101 tinha que passar dentro do município de Aracruz. O contorno norte está praticamente pronto, então você conecta a infraestrutura portuária do Parque Logístico de Aracruz com a BR-101. Isso tudo é ganho de eficiência, né? E você falando, eu estava imaginando, a gente vai ter a reforma tributária agora. Os incentivos fiscais, até 32,3, eles findam. Você imagina que a Serra é o nosso grande parque industrial. Com uma rodovia, com a S-115, uma rodovia eficiente, você vai estar a 40 minutos da Sudene, da ZPE, num hub logístico. Isso é uma potência, é muito forte, né, em termos de atração de investimento, né, Renan? Lembrando que na reforma tributária, o imposto advindo do frete ele fica no Estado. Essa parcela do ICMS, que hoje já compõe a receita do Estado, né? O setor de transporte arrecada, o ICMS, que compõe a receita do Estado, esse novo imposto, a parte referente ao frete, fica no Estado. Então, ser um operador logístico vai ser um grande gerador de imposto para o Estado. E para ser
operador logístico, você tem que ter, mais uma vez, eficiência, e não só de rodovia, mas como todo arranjo, né? A intermodalidade é mandatória em logística desse padrão que estamos falando. O Parque Log é super importante para isso, pode ser uma nova fronteira de grande desenvolvimento do Estado. Eu estou encaminhando aqui para o final do nosso papo de valor, desse episódio. Eu queria... O Renan, ele é um estudioso, é um empresário e um estudioso. Ele teve lá na China, acho que foi no ano passado, ele comentou comigo, uma coisa impressionante que está acontecendo lá. E a China, assim como o Brasil, é um país de dimensões continentais. O Renan, a gente enfrenta problemas de infraestrutura. Eu tenho 40 anos e desde que eu comecei minha carreira de jornalista há 20, essa questão de infraestrutura é um problema sério. A gente tem alguns avanços, mas você vê que a coisa não caminha com a velocidade que a gente deseja. Tem algum lugar que a gente pode se espelhar? Algum país que a gente possa se espelhar nessas suas andanças todas aí? Bom, deixa eu ser mais modesto um pouco, não conheço tanto assim todas as experiências ao redor do globo, mas realmente visitei a China, como fiz outras visitas já, tive em outros locais também, mas Xangai nos chamou muito a atenção. O que eles construíram lá em termos de eficiência é algo muito, muito forte. Eu acho que fica como uma boa referência, né? A China aprendeu algo que ainda é um desafio para o Brasil, é como resolver as coisas rapidamente, como andar rápido. Né? Se a gente olhar o que a China fez em 30, 40 anos, foi um negócio revolucionário e com a certeza de que eficiência é o nome do jogo. Então, eu visitei um porto lá, por exemplo, em Xangai, eles fizeram um porto a 30 quilômetros da costa. Eles foram numa ilha lá no meio do oceano, fizeram um porto e fizeram uma ponte para ligar esse porto, porque pelas conclusões deles era mais importante, pelo tamanho de quantidade de berço que eles teriam que ter lá, muito mais viável fazer isso do que ficar drenando o canal na costa. Uhum. Né? Então fizeram um porto em águas profundas, a 30 quilômetros de distância. É um negócio, né, muito, muito avançado e está lá, mas está funcionando. Porto todo automatizado, o container sai do navio, vai para o armazenamento e volta para outro navio, todo em sistema autônomo, com gerenciamento de alta qualidade, que propicia custos de movimentação de carga da China para o mundo muito competitivos e que coloca a China bem na economia global. A gente pode citar outros exemplos também, para não alongar muito, eu vou citar mais um, por exemplo. Os Emirados Árabes se transformaram num destino turístico. Aquilo lá, 50 anos atrás, só tinha areia. Virou um grande destino turístico no mundo. Por quê? Porque eles têm uma malha aérea imbatível. E feito com o quê? Com grandes aeroportos, com instalações sofisticadas de ponta, e transformaram não só o transporte, mas transformaram a economia, né? A perspectiva daqueles lugares. Então, o poder da infraestrutura é muito grande. Ricardo Ferraço, vice-governador do Estado, Renan Kepp, vice-presidente da Águia Branca e presidente da Federação dos Transportes, muito obrigado pela participação aqui no Papo de Valor. E a você, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.